Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor abençoe a todos os amados que aqui chegaram, para que juntos, presencialmente, louvemos a Deus e aprendamos mais da sua santa palavra. Eu quero começar o nosso estudo de hoje à noite contando um testemunho. Eu quero glorificar, quero exaltar aqui o nome de Deus na minha vida, né? Quero exaltar aqui o nome de Deus, glorificá-lo. Ontem à noite para cá eu ainda estou com muita dor de cabeça. Estou aqui agora com dor de cabeça, aquela dor da sinusite, aquela dor que incomoda na fronte, né? Essa mudança de temperatura, eu não me dou bem com a mudança de temperatura. Aqui em Natal está muito calor, aí chove. Hoje de manhã amanheceu chovendo muito forte. E eu tive que correr para fazer compras, né? Compra na feira, no supermercado, material de construção, né, meu Pedro? Tive que correr, aí tomando chuva e tudo, né? Aí a dor aumentou. É tanto que eu fui para a granja trabalhar, mas não consegui. Estava muito incomodado, com dor na cabeça. Retornamos tudo, né? E agora à tarde, eu geralmente a partir das 14 horas, eu me concentro na mensagem que eu vou fazer agora à noite. Eu oro, eu leio, releio, reviso lá, mas hoje eu não consegui fazer isso, porque tem um monte de irmãos me fazendo perguntas e eu comecei a responder esses irmãos e tal. E aproveitei ali, já prestei contas alguém fez uma contribuição, aí eu vi ali aí comecei já a prestar contas logo, fazer os pagamentos também, né, irmão Pedro? Dos trabalhadores que trabalharam hoje. Eu sei que quando eu olhei para o relógio, Marcel, quando eu abria essa meditação aqui para revisar ela hoje, esse estudo, era 5h25 por aí. Ou seja, eu tinha mais ou menos 40 minutos para revisar. E eu preciso de 40 minutos para revisar aquilo que eu já fiz durante a semana. Eu dediquei quase o dia inteiro para fazer esse estudo. E aí, quando eu olhei a introdução, era a introdução do estudo anterior. Aí eu comecei a procurar. Eu fiz o estudo todinho na quinta-feira, mas não salvei. Perdi o estudo todo. O estudo que eu ia passar hoje para vocês estava perdido. Perdi todo o estudo. E quando eu olhei, irmão Pedro, que eu acabei de fazer a introdução do estudo de hoje, era 5h36. Era a hora que eu vou me barbear, vou tomar banho, vou me arrumar, vou me ajeitar para vir para a igreja. Aí como é que eu vou fazer um estudo, Abraão? Em 24 minutos, ou menos que isso, 25 minutos, aonde eu passo uma tarde inteira para fazer um estudo desse. E eu me aperriei, Ednalva. Eu pensei em ligar, mandar um áudio para o grupo, dizer, cancelando o estudo de hoje, o culto de hoje, por algum motivo. Inclusive tinha um motivo bom, que eu estava com muita dor de cabeça. Eu estava pedindo para eu me deitar, o corpo está indo para me deitar, né? Eu estou até agora com dor de cabeça. Mas quando eu começar a falar a palavra aqui, a dor vai embora. E aí, eu comecei a fazer o estudo. Eu digo, Senhor, eu não vim aqui para desistir. E o meu Deus é o Deus dos 45 minutos do segundo tempo. Vocês lembram? Quando eu olhei, 6h05, eu tinha acabado o estudo com 35 transparências. Que eu faço um dia inteiro, uma tarde inteira. Agora não me pergunte se o sol parou, mas eu fiquei assim impressionado como Deus faz as coisas. Porque era muita informação. E eu acho até que esse aqui ficou mais completo que o outro. Aí como não servir um Deus desse? Como é que eu posso? Eu não sei explicar isso, não é? Só Deus mesmo. Então vamos para o estudo. O estudo de hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Jesus foi tentado e a gente vai ver aqui a questão da fragilidade humana. Porque nesta série que nós estamos vendo aqui, olha, Jesus, homem ungido.
Estamos mostrando para o mundo inteiro a obra do Jesus ser humano, porque 99% dos cristãos no planeta, das instituições religiosas cristãs no planeta, prega um Jesus Deus, que só venceu o pecado porque era um Deus, que só venceu a tentação porque era um Deus, um ser divino, porque na nossa condição ele não poderia vencer. Diminuíram a obra de Cristo, destruíram a pessoa de Cristo, pegaram os méritos de Jesus Cristo e lançaram no lixo, colocaram o caráter dele em xeque, em dúvida. E a gente está resgatando essa mensagem poderosa bíblica, com argumentação profunda, com abundância de versos. Ninguém fica usando verso isolado aqui para tentar dizer o que não existe, como os filósofos da Idade Média, que criaram uma série de rezas e mitos, lendas, narrativas completamente destoadas, fora da harmonia da sã doutrina bíblica. Então Jesus foi tentado. Vamos ver a fragilidade humana em Cristo, é o tema de hoje. O Filho de Deus, ao se tornar um humano, um de nós, experimentou a fragilidade da carne e as tentações que acompanham a condição humana. Ele não esteve isento das provações que afligem os homens. No deserto enfrentou a sedução do poder, da glória e da satisfação imediata, mas resistiu, mostrando que a força não está na ausência de fraqueza, mas na fé em Deus. Seu exemplo revela que a tentação não é sinal de fraqueza espiritual, mas uma prova apenas. Isso aí nós vamos ver no estudo de hoje. O estudo de hoje, no texto base, está aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim: Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse ao deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Então veja que no nosso verso síntese, ele poderia trazer aqui muitos outros versos dizendo a mesma coisa de forma diferente, no livro de Mateus, no livro de Lucas, né? Mostrando que Jesus foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado. O termo bíblico, ele é claro, ele não deixa qualquer margem de dúvida para dizer que Jesus não sofreu tentação. Ele sofreu a tentação. E tentação na Bíblia só existe uma. Não existe uma tentação para o ser humano, uma tentação para os animais, uma tentação para os anjos e uma tentação para Deus. Não. Tentação é uma só. Tentação é aquilo que faz com que você seja convencido ou enganado para deixar o certo para ir para o errado. E geralmente com a aparência, com argumentos falaciosos que aquilo é bom, tentando lhe convencer que aquilo é bom. Isso é uma tentação. Então, Jesus foi tentado por Satanás. E nós sabemos a tentação. Qual foi, né? A tentação daqui do livro de Marcos, Jesus foi tentado em 3 esferas. A primeira delas, o diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque você já está há 40 dias sem comer, você está morrendo de fome e você precisa comer. Então você prove para mim que você é o Filho de Deus, que você tem o poder de Deus em você, que você, como Filho de Deus, é enviado dele e tem autoridade dele, para que você realmente possa comer. Até hoje eu não sei a profundidade dessa pergunta e preciso meditar muito mais nela ainda, para saber se a tentação estava, se tu é Filho de Deus, ou se era o pão. O pão era apenas a desculpa, viu, Adnalva? Porque a tentação era colocar dúvida na cabeça de Cristo, se ele era ou não o Filho de Deus. Como nós somos tentados dia e noite, o diabo, ao nos convencer de que a gente peque, nos enganar para que a gente peque, ele vai querer colocar uma dúvida em nós. Nós não somos filhos de Deus, porque nós pecamos, somos desobedientes. Essa é a grande dúvida que ele quer colocar nos corações das pessoas. Mas quando nós
servimos a Deus, guardamos os seus mandamentos, andamos no caminho reto, nós não temos essa dúvida. Foi a dúvida, né? Logo depois ele leva Jesus para um lugar alto, né? Ele tem que se parecer com a obra de Deus, né? Num lugar alto, da altura. E ele faz um outro teste, se tu é o Filho de Deus, né? E a terceira, nós sabemos que ele ofereceu o que nós falamos aqui na nossa introdução. O prazer imediato, a riqueza, a luxúria, o bem-estar da carne, atender os prazeres do corpo humano, né? O diabo ofereceu tudo a ele. O reino deste mundo, as riquezas deste mundo, né? E ele já não questiona mais se Jesus é Filho de Deus. Agora, ele simplesmente pede que Jesus o reverencie como seu Senhor, né? Faça isso, o reconheça. E Jesus realmente, que ele estava querendo adoração e Jesus realmente não atende. Então, Jesus foi tentado, porque se Jesus não fosse tentado pelo diabo, Jesus ia começar a rir na cara dele ali. Ia dizer, Satanás, eu não preciso de pão não, eu não sinto fome não, para que eu vou com pão? Você está me oferecendo isso? Não tem sentido para mim, eu não preciso disso, não era? Ou então lança-te daqui para baixo porque tu está com dúvida. Tu está com dúvida se tu é filho de Deus ou se tu é um ser humano qualquer aí. Tu está na prova, tu está crescendo na fé, na graça, tu também precisa dessas confirmações. Então pula daqui para baixo, que tu não vai se esborrachar lá embaixo. Pula. Olha só. A Bíblia diz que Jesus foi tentado. Se ele foi tentado, Edinalva, a carne dele, lá no fundo, queria aceitar aquilo. Queria a afronta de Satanás. Ele queria dizer, só para mostrar para você que eu sou filho de Deus. Pão. Aquele que multiplicou o pão, Edinalva, poderia transformar a pedra em pão. Sem problema nenhum. Né? Aquele que desapareceu praticamente da vista dos homens quando queriam lançá-lo de um penhasco abaixo, ele poderia ter pulado do alto para baixo e não ter sofrido um arranhão. Somente para responder às questões de Satanás, para satisfazer o que Satanás queria, né? Satisfazer. E não era isso que Cristo ia atender, né? Não poderia atender. Então Jesus foi tentado, sim, mas foi tentado, e a Bíblia é clara nisso, em tudo, absolutamente tudo, como todos nós somos, como os seres humanos são. Vamos ver o que é aí, o que a Bíblia diz? No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim, ó, pois convinha que em tudo, aí meus irmãos, para os teólogos de hoje, que ficam se apegando à gramática, né? Que fica se apegando a detalhes gramaticais da palavra de Deus, deveria ter vergonha quando lesse um texto desse. Porque o texto ele é absoluto. Jesus, pois convinha que tinha que ser, convinha quer dizer, tinha que ser assim, por causa da justiça. Convinha que em tudo Jesus fosse semelhante aos seus irmãos. Irmãos, ó, para aqueles que pregam que Jesus era 50% extraterrestre e 50% humano, era 50% Deus e 50% humano, era 100% Deus e 100% humano, porque aí não sabe quem ele era. É a famosa destruição da lei natural das coisas, né? Ou é você 100% é todo, né? Como é que alguém é todo divino e todo humano? Ele não é nada. Ou ele é todo divino, ou ele é todo humano, não é mesmo? Aí inventaram um Jesus de duas naturezas, que a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, foi invenção da igreja na Idade Média. Eu duvido que apareça um teólogo que mostre um verso que diga que Jesus tem duas naturezas. Nós vamos provar em abundância o contrário. Mas está dizendo que ele era igual aos seus irmãos. Irmão só é irmão aquele que é igual a você. Você pode dizer assim, olha, os seres humanos são meus irmãos, são os meus semelhantes. Mas você não diz isso com cachorro, com leão, com gato. Não diz. Você não pode dizer isso. Não é? É outra natureza. Não é?
embora que criaturas. Seus irmãos, para se tornar misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que pertence a Deus, naquilo que é de Deus, naquilo que Deus cobra que fosse feito, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, Jesus, sendo tentado, padeceu. Ele não só foi tentado, mas padeceu. Quando nós estamos sendo tentados, nós padecemos, porque a nossa carne pede aquilo. Irmão Pedro, eu acostumei de dia sim, dia não, comer pão à noite. Pão, eu gosto muito do pão francês. Gosto muito. Pedacinho de pão e tal, eu gosto. E quem não gosta, né? Que é saboroso, né? E aí? E aí eu como geralmente um pão, eu gosto. E aí eu assisti um vídeo, viu, Fernando? O vídeo de Laí Ribeiro dizendo que o pão tem uma substância que o estômago tem dificuldade de trabalhar. E você comendo aquilo com frequência, você pode causar inflamação no corpo todo, que o glúten, e eu esqueci o nome da substância, glutamina, um nome assim, ou uma coisa, eu acho que não é isso não, é um nome parecido com esse, não é esse. E aí eu disse, mas rapaz, não vou comer mais pão não. Eu disse, né, para mim mesmo. Mas Fernando, no mesmo dia minha esposa falou, quando vier traga pão. Eu digo, mas rapaz, aí eu fui, e eu quando vou na padaria, irmão Pedro, assim, eu compro pão, né? E ali com um pão cheirosinho, quentinho, eu já toro um pedaço e já vou mastigando no meio do caminho. Saboroso, tal. Aí eu comprei o pão e tudo, mas não comi o pão. Aí no dia seguinte, a vontade aumentou. A carne pedindo, né? Rapaz, tem hora que assim você já vai direto pegar o pão. Quando você vai partir o pão, você se lembra. A carne cega você de uma forma tão grande que você só se lembra quando ela está botando na boca. E aí, eu não comi mais pão, mas é difícil, viu? Acabei de passar na padaria, que vinha para cá, comprei uns pão, está ali no carro, ali, cheirando. Já imaginou essa tentação? Então, eu fico analisando assim o que a carne pede. Coisa tão simples como essa, mas é difícil você atender quando a carne pede. E aí você tem que ter a coragem de olhar para Cristo e entender que Cristo é um pequeno exercício. Eu não estou dizendo que você pare de comer pão, não. Pode ser outras coisas, é só um exemplo. Só um exemplo. Para nós entendermos como é importante nós exercitarmos o suportar a tentação. É um exercício, né? Como é um exercício do jejuar. O jejuar é um exercício. Ninguém vai para o céu porque jejua e não jejua, não. Mas o exercício espiritual, ele é importante. E aí, Jesus foi tentado em tudo, em todas as coisas. E aí fica fácil a gente entender por quê. O verso 14 diz, em Hebreus 2, e visto como os filhos, ou seja, todo mundo que recebe o nome de filho, Jesus é filho do homem, é filho de Davi, é descendente de Adão, de Abraão, de Adão também, né? O próprio texto aqui vai dizer que ele é descendente de Abraão. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele, Jesus Cristo, também participou dessas mesmas coisas, da carne. Jesus participou da carne, ou seja, em outras palavras está dizendo, Jesus foi um ser humano igual a gente. Para que pela morte, quem é que morre? O ser divino ou o ser humano? Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Ele só poderia aniquilar o diabo se ele viesse em carne, igual os filhos dos homens, em carne e sangue, porque ele só poderia vencer Satanás se fosse na carne. Porque Satanás, ele venceu a carne de Adão. Tinha que ser outro na mesma carne. Olha só, na carne humana. É muito simples de entender isso. Porque é o preço da justiça. É a base estruturante da justiça. Dentro por dentro, olho por olho. A justiça não diz, o cara vazou o teu olho, tu arranca o braço dele, não. Vazou o teu olho, vaza o olho dele também. Não que Deus esteja mandando queimadura por queimadura, pé por pé, mão por mão, olho por olho, nisso não. Ali era apenas uma expressão da força de justiça. A justiça pede a mesma coisa.
Vida por vida, morte por morte, né? Pois bem, então Cristo aqui, ó, participou das mesmas coisas. E ainda no livro de Hebreus é categórico. Sempre eu trago aqui 2, 3, 4 versos para que ninguém tenha dúvida. Olha o texto diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aquele que está diante de Deus intercedendo por mim, ele se compadece das minhas fraquezas. E a fraqueza está onde, Eva? Está no espírito ou na carne? Se ele se compadece das minhas fraquezas, significa dizer que ele também esteve na mesma carne, uma carne idêntica, igual à minha. Então, ó, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Alguém que se compadece de fraqueza, né? Porém, ele se compadece, porque ele aqui, ó, que, como nós, não é diferente de nós, é como nós, em tudo foi tentado. De novo, para ficar muito claro, ele foi tentado em tudo, mas foi encontrado como? Sem pecado. Ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. Venceu todas as tentações. Então ele foi tentado em tudo. E aí eu pergunto para vocês, o que é tudo? Tudo é tudo. Determinada feita, uma pessoa falou assim para mim, uma pessoa da igreja católica falou para mim assim, independente da fé dela, porque tem evangélico que diz a mesma coisa. Ela disse para mim assim, meu irmão, é um sacrilégio a gente pensar que Jesus olhou para uma mulher muito bonita, sensual, e ele sentiu o desejo na carne de ter uma relação sexual com aquela mulher. Eu digo, pois teve. E essa mulher ficou escandalizada. Pois teve. Ele não cedeu à tentação. Jesus era um homem saudável, forte. Era um homem do sexo masculino, com todas as necessidades que uma carne do sexo masculino tem, meu irmão. Ele não cedeu, mas tentado em tudo ele foi. Qual é o problema? Se Jesus tivesse casado, tivesse uma mulher, tivesse mantido relação sexual, problema nenhum. Ele não fez isso porque a missão dele não permitia concentrar em outra coisa. Ele tinha que focar numa coisa. Mas não tem maldade nenhuma se Jesus Cristo tivesse casado com uma mulher e tivesse filhos. Isso não tem pecado nenhum. Agora, a Idade Média criou um mito de que o sexo é sujo, imundo e é pecado. Criou-se um mito, quando a própria Bíblia diz que é sagrado, entre todas as coisas, a relação sexual num leito sem mácula. O matrimônio, lá em Hebreus 13, verso 8. Mas, infelizmente, as pessoas foram alienadas por doutrinas de ordem, de costume e tradições da igreja, e não conseguem entender o texto claro, no óbvio sentido. Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado a ser rico, a ter dinheiro, ele foi tentado a dar descanso ao seu corpo, a ter os prazeres da carne, a comer demais, a fazer tudo. A tudo que o homem não se controla, Jesus também foi tentado. A carne dele pedia isso, a carne de Paulo pedia isso, a carne de Pedro pedia isso, de todo mundo pediu isso. Senão ele não seria tentado em tudo. Eu não encontro na Bíblia, irmão Pedro, dizendo que o apóstolo Pedro foi tentado em tudo. Eu não encontro na Bíblia dizendo que Moisés foi tentado em tudo, que Paulo, mas eu encontro Jesus dizendo que foi tentado em tudo. E aí, muito simples de entender isso, não é mesmo? Então a carne é a grande promotora de tentação, porque ela já nasce com essa tendência, com essa inclinação. Um outro religioso chegou para mim e falou assim, meu irmão, você está dizendo que a carne de Jesus tinha inclinação para o pecado? Aí eu digo, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Se a carne dele não tivesse inclinação para o pecado, ele não podia ser tentado, meu irmão. Que lógica é essa sua? O homem já nasce com inclinação, o homem filho de pecador, do Adão e Eva pecadores, já nasce com inclinação para o pecado. E Jesus nasce segundo a descendência de Abraão. Está aqui no capítulo 2, versículo 16 aqui de Hebreus. E Deus não tomou da natureza dos anjos, quando
mandou Jesus na carne humana. Ele tomou da descendência de Abraão, um homem pecador. Foi dessa carne que ele veio. E toda a carne, filho do ser humano, ela nasce inclinada para o pecado. Ou não nasce? Se não nascesse inclinada para o pecado, também não nasceria inclinada para a morte. Simples assim. Pois bem, a carne ela é promotora, né, de tentação. Vejam bem. Marcos capítulo 11, versículo 12 diz assim, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve o quê? Fome. Isso aqui era terça-feira, aquela terça, era segunda ou terça-feira, após ele ter entrado em Jerusalém. Eu acho que é a terça-feira aqui. Não, segunda-feira. A terça-feira é quando ele toca lá na árvore que seca, na figueira, né? Então, ele vai para Jerusalém, tem aquela entrada triunfal, mas no final do dia, durante o dia, ele sai e vai para Betânia, né? E aí fica lá o dia. No outro dia de manhã, ele volta para Jerusalém de novo. E aí, de manhã, ele tem fome. Aí você pergunta, mas Jesus não comeu ontem à noite? O texto não diz que ele comeu ou não comeu. Mas quando o texto diz que ele teve fome, ele deixa muito claro para a gente que Jesus tinha o quê? Era feito de divino ou era feito de carne? De carne. Porque a carne a fome é uma necessidade da carne. A fome é uma necessidade do espírito? Não. É a carne. O espírito acusa que você está com fome, porque o cérebro, o sistema chamado sistema reptiliano, que é o sistema que você tem dentro do cérebro, né, que a ciência deu esse nome aí, ela acusa as deficiências da carne. Está ficando fraca, ela acusa. Quando eu estou ficando muito fraco, eu fico tonto. O cérebro vai me dando sinais de que a carne está enfraquecendo. Então Cristo teve fome. É um sinal da carne, mostrando claramente que é carne. Vocês já viram na Bíblia Deus comendo? Deus o Pai comendo? Tem escrito isso? Nós temos passagem dizendo o contrário, né? Que Deus não tem necessidade de comer, não. Quem tem necessidade e tem fome é os seres humanos, né? Os seres humanos. Vocês já viram anjos tendo necessidade de comer na Bíblia? Dizendo isso? Mas os anjos têm? Pode ter, não sei. Mas não tem dizendo isso. A fome na Bíblia é uma necessidade do homem. E aí, meus amados, em João 19, 28, diz assim, ó. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse o quê? Tenho sede. Então Jesus estava na cruz do Calvário, estava ali com as necessidades, todo cheio de sangue, faltando poucos segundos para ele concluir a obra, a expiação do pecado da humanidade. Poucos minutos, ele falou assim, eu estou com sede, eu tenho sede. A carne gritando, havia perdido muito sangue, o corpo dele estava completamente desidratado, e aí ele pede, a carne gritando nele, eu estou morrendo de sede, me deem água, eu estou com sede. Ó. Por isso que ele é tentado em tudo. Ele foi tentado quando teve fome. Quando Satanás diz transforma, ele foi tentado porque ele tem fome. Ele foi tentado quando teve sede. E outras tentações também, olha só. Só para a gente entender o que é carne. Essa carne estava latente em Jesus Cristo. Agora, irmão Pedro, eu não encontro na Bíblia passagens que digam assim, Jesus era autossuficiente porque ele era divino. Não encontro essa parte. Eu não encontro. Alguém pode até dizer, mas Jesus era divino porque ele fez milagre. Ele falou, mentira. Os milagres que eu fiz foi meu Pai que fez através de mim. Mas Jesus era divino porque perdoou o pecado. Ele falou, mentira. Eu só perdoei pecado porque o Pai me deu essa autoridade para perdoar esse pecado. O tempo todo ele está desfazendo o que a igreja criou de mito. Para cada mito que eles inventarem aqui, eu mostro no próprio contexto o verso mostrando que não é aquilo que eles estão dizendo. Inventaram. Então o texto diz aqui ainda, estava ali a fonte de Jacó, lá em Samaria, vizinho a Sicar. Jesus, pois, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia, a hora sexta, né? Era quase meio-dia, era meio-dia praticamente.
Jesus, o texto diz que ele estava cansado. Claramente a Bíblia diz, mostra claramente ali que havia a carne pesando, o cansaço. E olha, quando a gente está cansado, sabe o que a carne quer? O que a carne tentando quer? Que tu se deite no melhor dos colchões, no melhor condicionado, com o melhor travesseiro de pluma de ganso, né? O original, né, não? Pluma de ganso, né? Aqueles lençóis de algodão egípcio, né, Fernando? Tem que ser daqueles. Não é assim? Para comer a melhor comida quentinha, ser bem... A carne pede ou não pede isso? A carne só pede isso. Então, quando a Bíblia me diz que ele está cansado, a carne está pedindo a ele descanso. E não foi todas as vezes que a carne pediu descanso a Cristo que ele atendeu, não. Muitas vezes, quando você é só ali um pequeno descansozinho, já começa a trabalhar, que praticamente ele não descansou. E continuando aqui nesse texto, ele vai dizer à mulher: eu estou com sede, me dê água. Também estava com sede. Estava cansado e estava com sede. Mais um texto. O texto de Mateus 8:24 diz: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. Alguém aqui já andou de barco? No mar? Já? Eu não posso nem dizer que eu andei 2 vezes, vomitei até a alma. Quase que eu morria. Nunca mais eu entro no barco. Só se for amarrado, né? Ó. Agora imagine você dormir, viu, Fernando? Numa grande tempestade, com ondas de 3, 4 metros. Olha, eu fui no alto mar, numa jangadinha que parecia aquelas pranchas de bodyboard, que fazia assim as ondas. Afundava 5, 6 metros lá para baixo assim e subia de novo. Imagina, não era tempestade não, era só o mar passando por umas ondas ali. Agora imagine uma grande tempestade. Como é que é uma grande tempestade? Eu duvido ninguém dormir. Porque a tempestade, ela joga água em você, que os pingos parecem umas pedras. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo numa tempestade, em cima do barco. Que o barco antigamente não era um iate não, era uma canoazinha, viu? Dormindo, meu amigo, para alguém dormir numa tempestade, estava destruído, cansado. Tinha passado horas e horas acordado, dia e noite, curando gente, atendendo gente, pregando, cansado, o corpo ao quebrado. Você só dorme e apaga assim quando você está cansado, muito cansado. Olha, a carne mostrando claramente o que Cristo passou. É por isso que quando a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, ela apresenta esse tipo de argumento. Quando Jesus despertou, ele disse assim: ei, fique calmo, rapaz. Eu sou um ser divino. Estava vendo tudo. Eu estava vendo tudo. Era só essa carne aqui que está me atrapalhando. Não tem isso, Ednaldo, em lugar nenhum da Bíblia. Mas Jesus poderia ter dito isso se fosse assim. Mas ele não fez isso. Por quê? Não existe isso. Porque tudo que existe, o que se passou com ele, ele contou. Deixou claro. Humanos, tentação inerente. A tentação, ela é inerente para o ser humano. E a gente vai mostrar aqui o que Jesus passou, é o que nós passamos. Quando a gente olha para a gente entende o que Cristo passou. E quando a gente entende a vitória de Cristo sobre o pecado, a gente sabe que pode também vencer como ele venceu. Olha só o que a Bíblia ensina sobre nós seres humanos. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem, não é o divino, nem o anjo. É bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Espera aí. Escute bem. O homem pode suportar a tentação? Não. Se não suportasse, o texto estava dizendo aqui: bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é o homem que suporta a tentação. O texto bíblico é claro, dizendo que o homem pode suportar a tentação. Na Bíblia tem homem que suportou a tentação? Daniel suportou a tentação lá no...
Os 3 jovens suportou a tentação? Então, será que a gente só pode suportar se a gente for divino? Como alguns têm ensinado aí? O homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, quando você for tentado, diga isso aqui, ó. De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. Porque não é homem, não tem carne, não é carne. Ó, Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus também a ninguém tenta. Se você é tentado, a tentação não vem dele, é do diabo, viu? Mas cada um tentado, aqui é a quinta vez que ele fala a palavra tentado, ó, quinta vez. Querem contar? Está aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. A palavra tentado ou tentação, ó. Uma, contar aqui. Se eu contar com essa aqui é 6, ó, que é o mesmo sentido, ó. Tentado, tentação. Olhe que eu não estou falando aqui fora do contexto, não. O texto é claríssimo de Tiago, ó. De Deus não sou tentado, Deus não pode ser tentado, mas cada um que é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que Paulo está querendo, o que Tiago está querendo dizer aqui? Paulo está, quando ele fala sua própria, ele está dizendo que é próprio do homem, que é da sua própria carne, que é inerentemente dele, do ser natural que ele é. Então ele está dizendo que, olha, a concupiscência que há na sua carne de pecado, que há nela, é quem faz você ser tentado. Porque se nós não tivéssemos uma carne concupiscente, inclinada para o pecado, a gente não podia ser tentado. Se Cristo foi tentado, ele tinha uma carne assim, igual a minha. Senão ele não podia ser tentado. Não é? Em hipótese alguma, muito simples. Eu pergunto, o divino pode ser tentado? É o que está dizendo aqui, ó. Deus não pode ser tentado, só quem pode ser tentado é a carne, é o homem. O divino não pode ser tentado. O ser, Deus, a natureza dele é divina. A natureza divina é a natureza de Deus. A natureza do homem é a humana. O homem é tentado, mas o divino não. Carne humana e a tentação. Vamos para a carne humana e a tentação. Olha o que diz o texto aqui de Romanos 8,3, que é muito claro, né? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, sempre a carne, né? Carne e pecado estão intrinsecamente ligados, né? É por culpa da carne que ela dá oportunidade, é o pecado. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então veja bem que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele veio como homem pecador. Ele veio como carne de pecado. Em outras palavras, não. Na Bíblia só tem um tipo de carne, é a carne humana. E quando a Bíblia fala carne de pecado, ela está sendo redundante. Está sendo redundante. Ele está dizendo, a carne de Jesus Cristo era a carne de qualquer um ser humano. Uma carne propensa ao pecado, inclinada para o pecado. E ele mostrou para a gente que, embora tenha recebido uma carne semelhante à nossa em seu corpo, quando ele se tornou um ser humano, ele venceu para que nós também pudéssemos vencer. E aí está a grande obra, né? A grande obra exemplar que Cristo nos deu, né? Como exemplo. No livro de Mateus, capítulo 26, 41, diz assim, ó: vigiem e orem. Qual o problema da gente vigiar? Alguém aqui já vigiou? Quem já trabalhou de vigia aqui? Foi o pior emprego da minha vida. Foi quando eu tirava serviço no quartel. Era uma espécie de vigia, porque você ficava a noite toda acordado com arma, né? E aí era terrível, porque o sono é terrível. O sono ele maltrata a carne. Porque o corpo ama comer, beber, dormir. O corpo ama isso. Tudo que você, né, acaricia a carne, né, massageia o ego da carne, ela ama, a carne ama isso. Então quando ele diz vigie, você está o que? Maltratando a carne. Quando ele diz ore, você está maltratando a carne, porque nós por nós mesmos não temos interesse de orar, não. Não é? Porque é incômodo você se ajoelhar diante de Deus
buscar Deus, fechar os olhos ali, falar com Deus e apresentar os seus pedidos. Nós somos orgulhosos para pedir. Nós temos dificuldade de apresentar os nossos pecados, de abrir o coração e dizer: Senhor, eu sou um homem terrível, eu senti esse tipo de coisa, que eu mesmo reprovo, que é feio, que é horrível. Não é? É ruim orar. Então, quando ele diz: vigiem e orem, para que não entre em tentação, ele está dizendo: castigue a carne antes. Castiga a carne. Se você der folga para a carne, ela joga você nos braços do pecado. Para que não caia em tentação, o espírito está pronto. O espírito está sempre pronto. A razão está sempre ali falando. Mas a carne é o quê? Jesus veio em carne. Jesus é carne. Quantos versos eu já mostrei para vocês só hoje? Que Jesus veio em carne e sangue, assim como seus irmãos, em carne, em semelhança de carne pecaminosa. A carne de Jesus era a tentação que ele teve, é fraca. O forte nele é o quê? O Espírito. E o Espírito é de quem? Do Pai, que lhe deu, lhe batizou. A Bíblia não diz que foi a parte divina de Cristo, mas foi o Espírito. Senão Deus não teria batizado ele com o Espírito Santo. Lição passada, ungido, foi ungido para isso, não é? E aí mais um verso, Romanos 7,18, Paulo diz, ó: porque eu sei que em mim, a carne está dentro, em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Bem algum. Aí você pergunta: mas Jesus, em Jesus, na carne de Cristo habitava algum bem? A carne dele era igual à minha. É tanta, não, que o jovem rico chega para ele e fala assim: bom mestre, ele fala: por que você está me chamando de bom? Bom só tem um. Na minha carne é igual a de Paulo. Ele diz bem claro: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, o bem está em mim. O querer está no Espírito, querer fazer o bem. Todo mundo quer fazer o bem aqui, não? Todo mundo só pensa em fazer o bem. Mas eu não consigo efetuar o bem que eu quero fazer. Alguns bens eu consigo fazer, mas outros não faço como deveria fazer. Tudo bem. Não é assim? E eu só faço o bem quando eu conheço a Cristo. Porque é o Espírito dele em mim que vai me conduzindo para o bem. Mas eu mesmo, eu sozinho com a minha carne, consigo não. Porque a carne, ela só inclina para o mal. Por isso digo: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja, olha só, o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. O Espírito só deseja o que é contrário à carne. Então está sempre uma briga sem parar, uma luta incessante, uma guerra cósmica dentro do ser humano. O espírito contra a carne, a mente contra o estômago. Pense, dentro de nós mesmos. Foi esse conflito que Cristo viveu e venceu, para ser o nosso exemplo. Mais um verso, Romanos 8, 6 e 7 fala assim, ó: a mentalidade da carne é morte. Por que ele usa mentalidade, se mentalidade está vinculada a espírito? Porque quando ele fala mentalidade, ele está falando do cérebro. Porque o cérebro é carne, o cérebro, a mente, a consciência é algo que está dentro do cérebro. É diferente, é algo de ordem espiritual. Mas a mentalidade, o raciocínio, né, o pensamento, o desejo, ele está falando de mentalidade aqui do cérebro. Quando você sente prazer, para você ter prazer, não é o cérebro que produz a dopamina, a melatonina, os hormônios do prazer? Pois é. Não é isso? Então, a mentalidade da carne é morte. Para que o corpo recebe essas injeções? Né? Mas a mentalidade do espírito é o quê? Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque a mentalidade da carne, ela não se submete à lei de Deus, é da desobediência, né? E nem pode fazer isso. E aqui de novo eu quero abrir um parênteses para dizer: quem lê o livro de Romanos e diz que Paulo em Romanos está dizendo que a lei passou é só pela graça, Paulo está dizendo aqui, quem não se submete à lei de Deus está na carne.
e é inimigo de Deus. Para muita gente que está dizendo que a lei de Deus passou aqui, Paulo está condenando essa turma aí que não leu o texto direito. O divino tem alguma necessidade? O ser divino tem alguma necessidade? Será que o divino sente a necessidade que nós temos de estar lá na granja, armar aquela rede naquela varanda ali, ficar naquele vento gostoso? Será que o divino tem? De fazer um banquete e se deliciar com os amigos? Será que o divino tem necessidade? Será que o divino andando no sol quente, ao meio-dia, aí tem aquela necessidade de tomar aquela água fria, aquela água gostosa? Será que ele tem? Vamos perguntar aqui a Bíblia. Olha o que os Salmos falam do próprio Deus Yahvé. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude, e a sua plenitude é meu. Então Deus não tem fome. Há outros versos, eu peguei esse aqui porque ele é mais profundo, então você deve ler em casa aí o Salmo 50, né? Se Deus tivesse fome. Nós poderíamos trazer aqui uma quantidade muito maior de versos. Que Deus não é homem para que minta, filho de homem para que se arrependa, não é? Tem muitos outros versos que a gente poderia utilizar aqui, mostrando sobre as supostas necessidades que o divino não tem, né? Que o divino, para muita gente, teria, mas não tem. Nem tampouco é servido por mãos humanas. Deus também não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então veja, Jesus necessitou de alguma coisa? Jesus teve fome, versículo anterior. Jesus necessitou de todas as coisas, ou não necessitou? O tempo todo Jesus estava pedindo ao Pai, o tempo todo Jesus estava pedindo aos discípulos, o tempo todo. Veja que essa questão é tão clara, que Jesus era nosso irmão, que todos os milagres que Ele faz, Eva, o Senhor, Deus o Pai, faz questão que Ele utilize a ajuda do ser humano. Vai multiplicar os pães? Tem que ter o pão do menino ali, traga aqui para cá, e vocês agora tragam os cestos. Ele precisa. Se Ele vai citar Lázaro, Ele fala assim, vocês tirem a pedra. Então, não tem um milagre que Jesus não careça pedir o ser humano para dizer assim, eu sou irmão de vocês. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, para que no futuro vocês também façam a mesma coisa. Tudo Jesus necessitou. Ele diz assim, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Yahvé, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento? Deus não se cansa. Jesus cansou? Se cansou? A gente leu aqui 3 versos, não foi que ele se cansou? Pois bem, Jesus se fatigou, estava tão fatigado que a onda quase derrubava o barco dele, ele não acordou. Teve que alguém ir lá e sacudir ele para ele acordar. É inescrutável o entendimento de Jesus? Se a Bíblia diz que ele cresceu no conhecimento, como é que ele tem um conhecimento, um entendimento inescrutável? Se ele precisou aprender. Vejam, né, o que a Bíblia revela, clara distinção entre o divino e o humano, entre Deus e Jesus Cristo. Natureza divina é diferente da natureza humana? Vamos perguntar aqui como é que é isso? Olha a natureza divina. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, de Deus o Pai, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não varia, Ele é aquela pessoa. Jesus variou? Um dia ele era menino, outro dia ele foi jovem, outro dia ele foi adulto, ele mudou? Ele mudou? Os cabelos de Jesus cresceu? Então ele mudou, Jesus mudou? A mudança aqui, ela é ampla, em todos os sentidos. Jesus mudou de opinião, aí é outra conversa. Não. Por quê? Porque ele estava na fé de Deus, na doutrina de Deus. O Pai lhe ensinava. Jesus não mudou na forma de pensar, de agir doutrinariamente em relação à verdade, porque ele estava no Espírito de Deus. Isso é outra coisa. Agora, a mudança aqui é em todos os aspectos. Outra mudança.
E mudaram a glória do Deus incorruptível. Deus o Pai é incorruptível. O corpo de Deus não envelhece, não sangra, não tem fome, não tem corrupção no corpo de Deus. É em semelhança à imagem do homem corruptível. O homem é corruptível. Nem de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então, Jesus tinha um corpo corruptível? Senão não tinha sangrado, senão não tinha envelhecido, não é? Então, veja que só Deus, a natureza de Deus, ela é incorruptível. Jesus, Deus o Pai, ao ressuscitá-lo, lhe dá um corpo incorruptível. Um corpo incorruptível. O texto não diz que Deus o Pai lhe dá uma natureza incorruptível igual a sua, mas um corpo incorruptível. A nossa semelhança, é o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Jesus tentado, né? Vamos ver aqui os efeitos, né? Visto na carne de Cristo, na sua tentação. Vamos ver aqui, ó. Depois de ter dito estas coisas, Jesus ficou o quê? Bastante perturbado. E falou a todos: digo a verdade a vocês, um de vocês vai me trair. Presta atenção. Isso aqui, a perturbação, é algo que é natural da carne. A perturbação, a preocupação é algo natural da carne. Não é do espírito. O espírito vai dizer para você o tempo todo: confia em Deus, tudo vai dar certo. Você é filho de Deus, faça nada. Tudo já está resolvido, já está tudo programado para você fazer isso. Jesus sabia disso, mas Jesus ficou perturbado porque um amigo seu, Judas, que estava do seu lado, comendo ali na mesa, iria lhe trair. E a traição, nós sabemos, todo ser humano aqui que um dia foi traído, um colega ali, né? Você sabe a dor que você sente, uma dor na alma, não é uma dor no músculo. E aí ele ficou perturbado, uma dor na mente. Olha que coisa. A tentação chegando para Jesus ali, ó. Só uma carne pode ser tentada e ficar perturbada. Já imaginou o divino ficar perturbado? Se Deus ficasse perturbado, Eva, na primeira perturbação que ele tivesse, se ele queimar, a gente virava tudo cinza, gente. Não estava ninguém mais vivo, se Deus se ficasse perturbado. Mais um texto. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a ficar triste e angustiar-se. Lá no Getsemane, ficar triste e angustiado. Jesus, ó, não só ficou angustiado, ele ficou triste. O texto é claro. Primeiro começou a baixar o semblante, a carne gritando nele. Depois ficou angustiado. Uma angústia tomou conta da sua mente, da sua cabeça. Então lhes disse: a minha alma está, ou seja, a minha mente, né, está profundamente triste até a morte. Ou seja, a minha alma neste momento não deseja a vida, ela deseja a morte. Só a carne faz isso, porque o espírito é que vivifica. O espírito jamais vai dizer na nossa mente que a gente vale mais morrer do que viver. Olha a carne de Cristo gritando: fique aqui comigo, só eu preciso de ajuda, vigie comigo, ore comigo, estou precisando da ajuda de vocês. O divino tem essa necessidade? As pessoas deveriam responder essas questões, né? Pelo menos aqueles que dizem que Jesus era um Deus, né? Jesus, vendo Maria chorar, e também os judeus que vinham com Maria, a irmã de Lázaro, que acompanhavam ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se. Veja que os textos aqui, eles são profundos, exagerados, plenamente, profundamente, tristeceu e se angustiou, até a alma que desejava. São textos mostrando que a tristeza de Jesus não era comum, igual a nossa, algumas tristezas que a gente tem, porque tem tristeza da gente que é profunda. Quando a gente perde um ente querido, parece que ali foi arrancado de dentro da gente, né? Algo sem medida aquilo, é algo muito dolorido. Mas
O texto aqui, ele é assim, muito claro, dizendo assim, olha, o sofrimento de Jesus, ele era tão humano, mas ele recebeu um sofrimento tão grande que parece que foi além da força humana. Não é aqui? É aquele sofrimento que ele foi tentado em tudo, mas a tentação dele foi mais caprichada. Né? O inimigo queria mesmo destruir ele. Disso eu não tenho dúvida. A tentação de Cristo, ela foi maior do que a minha, mas é a tentação na mesma carne. Por que que ela era maior? A Bíblia também explica isso. A tentação de alguns de nós é maior do que a de outros. A tentação de alguém que tem uma fé maior é maior do que a do que tem menos fé. A Bíblia diz, Deus não nos prova com provação maior do que as nossas forças. Então, se a minha força é de 10 joules, a tentação é proporcional aos 10. Mas se a minha força é de 100 joules, a minha tentação vai ser proporcional a isso aí, porque é conforme, né, a fé de cada um, é o que a Bíblia ensina. Agora minha alma está perturbada, disse Jesus. E o que direi eu, disse Jesus? Pai, salva-me desta hora. Vou dizer isso? Meu Pai, salva-me desta hora. É isso que eu vou dizer? Mas para isso, né, eu vim até esta hora. Então, veja que Cristo está dialogando com Ele mesmo, assim, ó. O que eu vou dizer agora? Pai, me livre da cruz, me livre da via dolorosa, me livre da vergonha, me livre da nudez, me livre de deixar de existir por algum tempo, me livre disso. Aí ele vai dizer, eu vou pedir isso? Era o que a carne dele estava pedindo. A carne estava pedindo, mas ele diz, não, eu não vou pedir porque o Espírito nesse momento, a razão tem que ser maior do que a carne. Eu fui trazido até aqui justamente para essa hora, nos mostrando que é possível a carne vencer a tentação. Durante os seus dias de vida na terra, olha que texto poderoso de Hebreus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu a Deus o Pai o quê? Orações e súplicas. Como é que era a oração? Aos gritos, clamando em alta voz e com lágrimas. Será que havia falsidade? Será que o divino tem lágrima? Com lágrimas. A quem? Aquele ao Pai que o podia salvar da morte. Para aqueles que dizem que Jesus Cristo saiu da sepultura sozinho, se auto-ressuscitou, como é que ele vai lidar com esse verso? Jesus orou, suplicou, clamou, chorou, pedindo a Deus que o salvasse da morte. Só Deus poderia salvar Jesus da morte. Só Deus salva um ser humano da morte, porque Jesus era um ser humano. Olha só, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Coisa linda, não é? Como nós, submissos a Deus. E aqui, meus amados, está a verdade sublime de quem foi Jesus Cristo. E porque Jesus foi como eu e você, em carne, não no caráter, porque o caráter dele é muito superior ao meu, caráter de fidelidade, caráter de santidade, caráter de consagração, caráter de obediência, mas a carne era a minha, era a sua, a tentação era a minha e a sua, no sentido mais elevado, no sentido mais forte, mais ferrenho, mais duro. Foi isso que ele venceu em nosso lugar, né? Para que todos nós tivéssemos então acesso a essa vitória pelo seu Espírito. Concluímos dizendo, Jesus foi tentado como todo ser humano é. Ele não obteve do Pai nenhuma vantagem que pudesse fazer dele um homem diferente ou experimentar tentações diferentes da nossa, ou seja, inferior. Essa é a maior glória e o maior mérito que nós devemos conhecer na vida e obra de Jesus. Não reconhecer essa verdade é não conhecer o amor e a verdade de Deus, que Deus nos revela na pessoa de Jesus Cristo, o nosso padrão de justiça. Quando eu não reconheço isso em Cristo, eu estou diminuindo o amor de Deus, a obra de Deus, o amor de Cristo, a obra de Cristo. Mas quando eu reconheço
que ele foi homem como eu, tentado como eu, viveu como eu, e venceu, né? Como um ser humano vencedor, para que eu também pudesse vencer, aí sim eu estou acreditando na verdadeira sã doutrina, e não na doutrina que inventaram aí. Meus amados, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine a nossa mente, para que nós possamos ser como Cristo. Quando a carne nos inclinar para o pecado, nos lembremos, Cristo venceu e nos deu o exemplo e o poder para que nós vencêssemos também. Amém?